Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E eu volto aqui hoje para bater um papo com você sobre uma coisa que talvez se torne até um pouco polêmica. Acontece que eu quero falar aqui sobre originalidade. Ainda esse ano teve alguns casos aí de youtubers roubando conteúdo de outros youtubers repetindo conteúdos aí de vídeos gringos ou copiando descaradamente o vídeo e tudo mais. Então eu quero perguntar para vocês acreditam que ainda é possível criar um conteúdo original para o YouTube? Que ainda é possível criar uma coisa só minha? Tipo, só eu tenho esse vídeo, não tem como alguém copiar ele? Ou eu ter copiado ele sem querer de outra pessoa? Existe aquele ditado, né, que diz que nada se cria, tudo se copia. E eu acredito que esse ditado é uma furada, porque ainda existem muitas coisas que são criadas. E a prova viva disso para mim é o Stan Lee, porque aquele cara criou coisas aí incríveis que não existiam, simplesmente não existiam. Ele pegou conceitos, pegou ideias e coisas daquele público que ele atendia e criou algo com base naquilo. Ele uniu ideias, uniu conceitos. O Capitão América nada mais é do que um super soldado. É a mesma coisa que o soldado patriota que eles tinham naquela época. Sim, ele tirou a base disso. Só que acontece que ele transformou em outra coisa. Só que o Capitão América não é de Stan Lee. Olha a besteira que eu tô falando. O Homem-Aranha, por exemplo, é uma união de um jovem que tem problemas e tal, só que quer ser um herói. O Homem-Aranha nada mais é do que aquele jovem de 16 anos que está começando a vida e se depara com uma grande responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, existem conceitos que conseguem ser moldados e vão criar algo novo. Existem conceitos que, se forem moldados, vai ficar ruim. Então, criar algo novo é uma coisa bem difícil. Aqui no YouTube, existem, sei lá, 1 milhão de canais. Existem muitos canais. Seria impossível, sim, que todos esses canais criem algo único sempre. Só que acontece que para criar algo único, tu tem que entender o que é único, qual é a coisa que eu tenho que ninguém pode copiar. É a minha mente. Só que mesmo tendo essa mente única, essa coisa única, muitos youtubers e muitas pessoas na vida, num todo, preferem, ao invés de tirar suas próprias conclusões e montar as suas definições das coisas, preferem simplesmente pegar a conclusão de outra pessoa e repassar adiante. Como, por exemplo, o que está acontecendo muito aqui no Brasil. A gente tem aí vários formados em direito que nunca nem terminaram o primeiro grau, que dão aula de política no Facebook. E eles sabem de tudo, eles são donos da razão. Tu acha que aquele cara que está explicando sobre o pré-sal, sobre, sei lá, a lei 4223, o isso e aquilo. Tu acha que aquele cara realmente estudou algo do que ele tá falando? Não, ele viu outra pessoa falando e tá repetindo. E só que acontece que nesses casos, na maioria das vezes, quando alguém faz uma questão, alguém que sabe, questiona ele dentro daquele mesmo conceito, ele trava. Ele não sabe o que responder. Por quê? Porque ele tá só replicando. Ele simplesmente pegou uma informação daqui, ó, toma, e largou aqui. Ele trocou a informação de lugar. E isso é um pouco complicado, porque de certa forma a gente acaba vendo muitos idiotas por causa disso. Porque o cara, ele não sabe do que ele está falando. Como é que ele vai poder dar um discurso sobre política se ele simplesmente está replicando o que outra pessoa diz? E ele nem sabe se aquela outra pessoa que falou isso não estava já replicando de outra pessoa. E daí acaba virando uma bola de neve. Então, como dica para vocês, porque eu acredito que seja bem interessante quando a gente está fazendo um canal aqui, que a gente pense muito nisso, sobre como o meu conteúdo é diferente dos outros, comecem a usar mais a mente de vocês para fazer o conteúdo. E eu não tô aqui dizendo que tu que está assistindo esse vídeo não tem essa mente. Não, de maneira alguma. Até porque eu sei que os caras que estão aqui no conteúdo, os caras e as menas, que estão aqui no canal, eles normalmente têm uma mentalidade diferente. Eu vejo isso pelos comentários, pelas conversas, pelo modo que o pessoal chega até mim, pelo jeito que conversa e tudo mais. Eu vejo que o nível aqui do canal tá muito acima da média. Não tem comentário idiota aqui simplesmente falando eu gosto de sorvete e da pizza. Não tem esse tipo de comentário aqui do canal. Existem muitos comentários com coisas inteligentes, muitas colocações muito sábias aqui. E eu fico muito feliz de perceber o quanto esse tipo de conteúdo que eu tô criando, que é mais um bate-papo meu e com vocês, essa coisa mais original de fato, ele cria mais pessoas inteligentes. Ele chama mais pessoas inteligentes para dentro do conteúdo, dentro do canal. Eu tô trocando várias palavras, desculpa. Então eu acredito sim que seja possível ainda criar conteúdo original, seja para a internet, seja para o jogo, seja para onde for.
A gente precisa entender que criatividade nada mais é do que a atividade de criar. Nós não precisamos necessariamente inventar um ser humano do barro, sei lá, pegar um barro e criar uma nova anatomia humana e fazer ele ter vida. Não é tão difícil assim. A gente só precisa ver o que exatamente a gente gosta e unir as coisas. Ah, mas daí é copiar. Não, não é, meu amigo, não é copiar. Tu estaria copiando se tu estivesse simplesmente pegando algo que alguém criou e alterando um detalhe ou outro. Vamos pegar um exemplo simples para a gente entender como é que a gente pode pegar 3 ou 4 coisas e transformar em uma coisa nova. Vamos pegar aí uns filmes. Vou pegar o filme, sei lá, A Bruxa de Blair. Vou pegar o filme dos Transformers. E vou pegar o filme dos Vingadores. Beleza. Agora eu vou criar um conceito, um cenário, um pano de fundo. Vieram robôs do espaço e os seres humanos conseguiram matar um desses robôs através de uma arma química, uma bomba atômica. Destruíram, sei lá, destruíram metade dos Estados Unidos para matar um desses robôs. E eles agora estão, a população está escondida e perto de onde está esse robô, e eles conseguiram transformar esse robô em uma armadura e agora eles conseguem lutar contra os robôs. Daí, dentro desse mesmo conceito, existem algumas pessoas que ficaram presas lá naquele holocausto, lá onde o robô foi morto, e elas estão contaminadas com a radiação por causa da bomba, só que elas estão tentando sobreviver, então elas estão fazendo meio que uma filmagem delas mesmas dentro desse combate, que na verdade é só um pano de fundo para poder voltar. Vai ser um filme falando sobre sobrevivência, sobre como existem mais lados da mesma moeda, e um filme falando sobre como as pessoas conseguem sobreviver a determinadas situações extremas. É um filme que tem um pano de fundo muito colossal, muito universal, mas olha só, a gente só vai trabalhar ali com meia dúzia de pessoas tentando sobreviver. Vai ser um filme que talvez remeta muito ao que aconteceu em Chernobyl, vai ser um filme que talvez remeta muito ao que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Então talvez seja um filme sentimental, com um pano de fundo ilusório para representar uma causa real. Olha só que coisa, a gente pegou ali 3 filmes que de certa forma não tem nada a ver. Guerra Infinita e os filmes da Marvel e Transformers até que tem mais a ver. Mas Bruxa de Blair não tem nada a ver. E a gente pegou um conceito de Bruxa de Blair e transformou isso em um filme. Isso seria algo copiado de algum lugar? Talvez muitas pessoas até nem percebessem que esse filme tem base nesses outros 3. Outras pessoas iam perceber e simplesmente iam achar legal. Olha só, não tem nada a ver com a história do filme e dos outros filmes. Mas lembra, e isso vai ser bem interessante. Então, de certa forma, a gente consegue sim criar algo novo trabalhando com algo que já existe. Só que esse algo novo, de fato, é novo, porque ele realmente nunca foi trabalhado. São apenas conceitos. Claro, tu não tem como recriar o conceito de robôs, porque qualquer coisa que tu faça dentro do universo, dentro da estrutura do conceito de robôs, tu vai estar trabalhando com algo que já existe, tu não vai conseguir trabalhar. Só que tu consegue pegar aqueles robôs e colocar em uma outra situação diferente. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, um jogo que misturasse os anos 40, 50 com robôs, que nem Fallout fez. A gente não tinha aí o conceito de robôs vindo do espaço. Tinha o conceito de robôs sendo construídos aqui, ou tinha o conceito do alienígena cabeçudo. Agora o alienígena tem várias outras formas. Então, de certa forma, moldar o que já existe é sim criar algo novo, desde que a gente consiga literalmente abandonar os nossos conceitos daquele primeiro conceito básico, aquela referência, e chegar a algo realmente inovador. Então, existe originalidade, só que a gente precisa pensar um pouquinho. Vocês viram como foi fácil pegar 3 filmes e criar uma história? Já dá pra fazer o filme aí, ó, que fácil. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Vocês conseguem fazer algo novo, se vocês quiserem, vocês conseguem. E comecem a analisar também o conteúdo que vocês assistem. Se aquele cara realmente está fazendo um vídeo novo. Eu vou dar antes de encerrar, eu vou dar mais um exemplo para vocês. Vídeos aqui no YouTube que o cara simplesmente pega uma matéria, uma notícia e repassa ela, simplesmente fala ela, sem estar explicando o que aquela matéria quis trazer, sem falar um pouquinho mais por trás da matéria, eu acho que é bastante copiar. Eu já tentei fazer isso, eu queria fazer algo, só que sabe por que eu parei? Porque eu realmente não consegui trazer, muitas matérias a ponto de ser interessante aquele vídeo, de ter bastante conteúdo e conseguir comentar todas elas a ponto de ter uma opinião sólida de todas elas que fosse fazer as pessoas pensarem. Porque geralmente para tu ter uma opinião sobre uma matéria que vale a pena ser lida ou ser vista,
tu precisa ter uma opinião oposta ou que não esteja dentro daquela matéria. Então, por isso eu parei de fazer. Eu fiz acho que uns 2 ou 3 vídeos falando sobre matérias. Então, esse tipo de vídeo eu acho que é simplesmente reaproveitamento de conteúdo. Sei lá, a IGN posta um vídeo sobre games, o cara vai lá, lê a matéria da IGN e faz um vídeo. Isso é bem grosseiro até, de certa forma. Mas é isso, dei uma passada lá nas nossas redes sociais. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Se quiser deixar aquele like, deixa o like aí. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!